Paz esteja com vocês no coração de todos. Eu gosto sempre de falar isso, né? E enfatizar: a paz esteja com todos. Olha, irmãos, que coisa. Mas que paz é essa, né? Por que todo mundo fala isso, né? Num mundo de dificuldades e de guerras. E não somente de guerras, como nós estamos vendo lá na Ucrânia, mas guerras interiores. Quantas travadas, né? Por nós mesmos. Enfim. E aí a gente começa com a paz. A paz esteja com todos. Aleluia. Isso é importante. Eu estou feliz também e grato a Deus por essa oportunidade, por estar com vocês. A Gi disse bem que é uma comunidade que a gente tem amado muito. E a gente tem percebido as lutas de vocês aqui em prol do reino de Deus. O Evangelho, o reino, é sobretudo serviço. É difícil. Semear a semente é difícil. Né? E a gente fica feliz. E eu muito mais de ter essa honra, né? De fazer o sermão hoje para os irmãos. Trago um abraço para o pessoal de Ibaté. Quando nós estivemos lá na chácara, um momento muito lindo, muito gostoso, um momento de comunhão. Irmãos, o fato de estar junto é um dos elos mais importantes do discipulado. Estar junto com o outro. Jesus estava com os discípulos, né? O tempo todo. E isso fazia muita diferença. Porque a gente pode inspirar o outro, vida, né? Mente, enfim. Então foi muito bom. Alguns irmãos estiveram conosco, outros não puderam, a gente entende. Mas foi um momento de comunhão muito importante para nós. Enfim, não sei se os irmãos perceberam, mas toda a dinâmica do culto convergiu para falar de graça de Deus. Os cânticos, a fala do seu Juraci, essa graça insustentável, né? Essa graça que a gente não consegue entender. Esse amor que constrange o homem, não por força, mas por demonstração de carinho e afeto, que tanto nós precisamos. Quem é que não gosta, né? De um carinho e de um afeto. Enfim. E nós vamos falar então sobre esse amor. Aproveitando o aniversário da igreja, a graça de Deus tem sido derramada sobre essa igreja, sobre essa comunidade, sobre todos os irmãos, ainda diante das dificuldades. Isso é que importa. E é nesse sentido que nós vamos focar o nosso sermão nesta manhã. Eu vou fazer primeiro a introdução, para ser diferente, né, digamos assim, para não deixar de ser eu. E depois eu vou ler o versículo da palavra de Deus. Recentemente nós estivemos lá em Ibaté, o rodeio. E eu nunca tinha ido num rodeio. Não por nada. Nunca tive a oportunidade de ir. E nessa ocasião eu fui por conta do trabalho do Conselho Tutelar. E então estive lá recentemente nesse rodeio. Nunca tinha visto tanta gente, pais, mães com seus filhos, com seus chapéus, né? E eu e meu companheiro estávamos bem na entrada. Então o povo entrava, nós estávamos ali, vestidos, né, com o uniforme do Conselho Tutelar, para ver se as crianças estavam bem, se estava todo mundo bem. E o ambiente, irmãos, era muito festivo. Aquele ambiente festivo, não havia começado ainda as montarias, né? Mas já tinha muita gente por ali. E as filas eram enormes. O som muito potente alcançava a todos. E em meio a tudo isso, veio uma pergunta no meu coração, vendo aquelas pessoas ali. Todas felizes, né?
E veio uma pergunta e eu comentei com o meu companheiro: como será que Deus vê essas pessoas? Como Ele está vendo essas pessoas agora? Como Deus vê essa multidão? Qual o olhar dele para elas nesse instante? Veio isso no meu coração. E ele disse: boa pergunta, Deus. E eu fiquei pensando, né? Porque o meu olhar, irmãos, era um olhar de alegria para aquelas pessoas. Todas muito alegres, né? Os pais, as crianças, como eu já disse, todos se divertindo, rindo. Uma harmonia muito boa, com aquele ambiente festivo. E a minha vontade, eu confesso para os irmãos, que era de conversar com eles, apertar as mãos, fazer amizade. E dizer o quanto eu estava feliz em vê-los bem ali. Mas a pergunta insistia na minha alma: como Deus vê essas pessoas nesse exato momento? E eu pergunto para você, né, que você formule no seu coração, não precisa me responder, mas como você acha que Deus os via? E eram milhares de pessoas, irmão. Segundo a Polícia Militar, acho que 25, 30 mil pessoas que entraram ali naquele recinto. E depois, né, eu fiquei pensando e tive certeza absoluta de como Deus os via. É claro, irmãos, que Deus olhava para aquele momento com amor, compaixão, carinho, porque eu, homem pecador, assim olhava. Imagina Deus que se entregou por nós. E agora sim, nós chegamos no texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um texto que eu acredito que não precisaria nem fazer a leitura, porque eu acredito que todos conhecem de cor esse texto, de São João 3,16. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essas palavras ditas por Jesus é talvez uma das apresentações mais claras do Evangelho para o mundo pecador. E ela está inserida num contexto de uma conversa de Jesus com um rabino judaico, homem culto, rico, religioso, chamado Nicodemos, que em uma noite, para que os seus pais não o vissem falar com Jesus, pois todos os príncipes do Sinédrio, né, não gostavam de Jesus, e às escondidas ele vai então ter com Jesus. Já havia ouvido falar daquele Galileu e de alguma maneira ou por alguma razão o respeitara, por tudo que ouvira falar dele, dos milagres. E à noite ele vai ter com Jesus. Não quer ser visto. Não quer ser visto com aquele pobre Galileu, sujo talvez das poeiras das estradas. E ele não quer arranhar o seu prestígio de homem do Sinédrio, de príncipe do Sinédrio. Porém, reconhecia em Jesus alguma coisa da parte de Deus. E isso ele diz isso no texto, né? Quando ele interpela Jesus. Alguma coisa em Jesus, ou nos relatos de Jesus que chegavam para ele, o fascinava. E era ávido, né, por saber sobre Jesus, o que ele falava, queria conhecê-lo. Pois em seu coração já habitava o querer saber mais sobre Deus, mesmo sendo quem era. Tanto que vai à noite, talvez, porque a noite demanda uma confusão de mente, a dúvida, né, da noite, a pouca clareza sobre aquele Galileu. Ainda que tinha, irmãos, um relacionamento com Deus de uma forma religiosa, porque era um rabino judaico, sabia toda a lei. Mesmo assim, aquele homem Galileu exercia sobre ele um fascínio.
E ele então vai até Jesus e faz a pergunta: Mestre, quem é você? E é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde: sei que és da parte de Deus. Eu sei disso. Porque ninguém faria o que tu fazes se Deus não estivesse com ele. E as respostas de Jesus a este homem, cumpridor da lei, religioso, mas sedento de Deus, que conhecia, mas não tinha um relacionamento pleno com Deus, só o tinha através das suas obras religiosas. E a resposta de Jesus o deixara ainda mais confuso. A saber, todos aqueles anos recitando as Sagradas Escrituras no judaísmo, respeitando os calendários litúrgicos, a lei, e agora diante daquele homem empoeirado que o desnudava com as suas perguntas, né? Nada daquilo valia. E eu acredito que Jesus, naquele instante, irmãos, olhava para Nicodemos com aquele amor, aquele olhar de compaixão, e dizia: olha para mim, Nicodemos, para de olhar para a lei, para com as orações nas esquinas para se parecer bom, esquece essa sua religião, Nicodemos, esquece essas obras, esse legalismo, olha para mim. Eu acredito que Jesus dizia isso, ou pensava, e ainda mais entrando mais numa situação hipotética, digamos assim, poderia ter dito, né, aquele homem: vocês condenam as pessoas por conta da sua religião, e eu não vim para condenar as pessoas, Nicodemos. Eu não vim para condenar o mundo. Se vocês forem lendo depois, vocês vão ver que Jesus diz isso. Mas para salvar o mundo. E o amor de Deus vertia-se naquelas palavras de Jesus, naquele homem, digamos, pequeno, perto daquele mestre, que estava confuso e estupefato com aquelas palavras, simples e objetivas. Não é por suas obras, Nicodemos, que você vai alcançar o reino de Deus. Não. Não são por suas ações religiosas, Nicodemos, mas, como já foi dito nesta manhã, pela graça de Deus, Nicodemos. A graça de Deus e o amor dele. Por isso eu vim. E é interessante, irmãos, que aqui eu faço um parêntese para lembrar do embate apologético de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, contra o bispo inglês chamado Pelágio, que este último, né, atribuía a responsabilidade da salvação ao homem, se é que o homem pudesse fazer alguma coisa para se salvar, ou como se o homem tivesse algum mérito na salvação, irmãos. E isso nos remete, né, à carta de Paulo aos Efésios. Diz: pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas se é pela graça, e eu agora volto ao ambiente daquele rodeio festivo, se é pela graça, Senhor, e se o Senhor olha para essas pessoas com amor e com carinho e com graça, qual é o meu papel como cristão? O que eu tenho que fazer? E a resposta vem imediatamente, irmãos, pelo Espírito de Deus, dizendo: falar desta graça a eles, ao outro, essa graça que o alcançou, essa graça, irmãos, que não é por mérito ou coisa que eu valha, que qualquer homem fraqueja, mas que a graça supera todas as nossas vicissitudes, todas as nossas dificuldades e dúvidas que possam ocorrer no momento da caminhada. Então é simples assim o Evangelho. É só você dizer para o outro dessa graça. Fala para eles. Nós temos feito isso, irmãos. Eu fiquei pensando, né? Corridos que estamos e
e envoltos nas coisas da nossa vida, e às vezes nos esquecemos, Tainá, da graça que nós devemos compartilhar, não impondo ao outro absolutamente nada, mas mostrando, né, através das nossas vidas e ações, que somos salvos, como foi dito pelo presbítero assim, que nada nos arrebata mais da presença de Deus. E é interessante que nós não podemos nos fiar em nós mesmos. Por quê? Porque não damos conta. Jamais conseguiremos. E eu me lembro, né, de um exemplo de uma pessoa importante na vida de Jesus, chamado João Batista, que lá nos primeiros capítulos de Marcos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, observem a fraqueza humana, como ela é. Né? Então ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus. E ele vai e batiza Jesus e vê o Espírito em forma de pomba descendo sobre Jesus, e ouve a voz de Deus falando: esse é meu filho. Ele presencia tudo isso. E agora ele está preso. Olha a fraqueza, irmãos. Ele está preso, está no cárcere por causa de Jesus. Sente a fraqueza humana e duvida de Jesus. Ele duvida de Jesus. E ele fala para os seus discípulos: vão lá e perguntem para ele. Está vendo, irmãos? Um momento, né? Um homem que presenciou tudo aquilo e de repente, olha como nós somos. Vai lá e perguntem para ele: é você mesmo, Messias? Olha a dúvida, olha a crise de fé de João Batista. E aonde a graça de Deus se encaixa nisso, amigos? Né? Ele entendeu a fraqueza de João Batista, porque talvez estava com medo lá naquela prisão fria, talvez já observava que não sairia dali, talvez até esperasse uma visita de Jesus, né? Talvez esperava que Jesus fosse lá vê-lo. Às vezes as nossas ansiedades, né, não são todas correspondidas, irmãos, e nem por isso a graça de Deus não está agindo sobre nós. E é interessante aqui, né, isso me chama muita atenção, isso falou muito comigo, que o enfoque de Jesus não fica nas fraquezas de João, na sua crise de fé, mas ele foca nas coisas positivas de João, no que João era, no que ele fez. E ele diz assim para os enviados, né, de João: vão lá e digam para João, como que confortando João, fala para ele: fica tranquilo, João, sou eu. Fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem. Louvado seja Deus. A graça e o amor de Deus, irmãos, manifestas na defesa de Jesus em favor de João, porque ele olha para a multidão. Vejam que ele não abandona João. Olha como ele nos entende, irmãos. Ele jamais nos deixa. Ele nos entende nas nossas fraquezas, porque foi homem, 100% homem. E ele agora, ele responde aos enviados de João, e agora olha para a multidão e diz assim: o que vocês vieram ver? O que vocês vieram ver? Um caniço agitado pelo vento? Ele não é. Porque eu acredito, né? Não sei, eu não estava lá naquela multidão, mas eu acredito que aquelas pessoas ficaram pensando: puxa vida, mas João testemunhou de Jesus, e agora ele está fraco assim? A importância, irmãos, a importância da gente entender o outro, né? O momento do outro. O reino é amor, não existe outra palavra. E Jesus defendendo João, você pode ler. O que vocês vieram ver? O que vocês vieram ver? Um caniço? Ele não é. Um profeta? Eu digo para vocês, é muito mais que um profeta. Louvado seja Deus. Defendendo João, irmãos, na sua fraqueza. E digo mais: dos nascidos de mulher, não há ninguém igual a João Batista. Ninguém. E João lá. Jesus olha, irmãos, para os dois lados de João. Jesus olha para os dois lados nossos. Mas o enfoque maior, a ênfase maior, é no lado do aspecto positivo nosso, por conta da graça. Ele olha, irmãos, para as nossas qualidades.
E não fica focando nos nossos defeitos. Isso é amor. Isso é graça. Que nós não conseguiremos pagar nunca na vida. No momento, desde o Cordeiro de Deus. No momento, é Ele mesmo. Essa crise, irmãos, que nos assola até o dia de hoje como homens. Mas Jesus defende João. Ele nos defende também. Ele nos defende. Ele nos defende das minhas crises, das minhas dificuldades, porque nós teremos, sim, as dificuldades nos nossos viveres diários e etc. E não foi só João, irmãos, que teve, essas crises. Jeremias, em determinadas situações, ele diz: todos zombam de mim, eu sou como um aborto. Elias, os irmãos conhecem a história, na caverna, é melhor morrer, O próprio Paulo, em 2 Coríntios 1:8, ele diz: nós nos desesperamos até a própria vida. E Deus olha para nós, irmãos, nesta manhã, de uma forma abrangente, Ele olha para as nossas fraquezas, Ele sabe, mas Ele foca naquilo que nós temos de bom e de melhor. Por que Ele faz isso, irmãos? Por quê? Porque nós lemos a palavra de Deus. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, e esse de tal, ele é um advérbio que remete a alguma coisa que vai acontecer depois. Tá bom? Se Ele amou de tal maneira, Ele remete a algum fim, que fez o quê? Ele amou, o que Ele fez então? Ele entregou, Ele deu o seu único filho. Como que dizendo a Nicodemos, fica tranquilo, por isso que eu vim, por isso que eu estou aqui. E Nicodemos, como conhecedor da lei, conhecia a passagem de Moisés levantando, a serpente lá no deserto, a madeira, ou seja lá o que for que ele levantou, para que todos que olhassem para aquela madeira, para aquela cruz, fossem curados das serpentes ardentes. E ele cita isso para Nicodemos, porque sabia que Nicodemos conhecia a lei. Então, irmãos, nesta manhã, ele diz assim: fica tranquila, olha para mim, eu resolvo a situação. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra, ela é para mim, ela veio para mim, falando comigo, desse amor tão intenso, tão sacrificial, tão incompreensível, que faz todas as demonstrações de amor humanas, frívolas, um ato apaixonado, irmãos, por mim e por você. A abnegação total e absoluta de um Deus que nós não encontramos precedentes. Vocês podem pesquisar nos escritos, as histórias dos deuses romanos e gregos. Não existe um Deus, irmãos, olha só, que se colocou numa posição de humilhação. Não dá para entender, mas não dá, é incompreensível, Que ato abnegado, apaixonado. Será que nós fazemos isso pelo outro, Será que nós fazemos isso pelo outro? Por quê? Olha no que se resume a Escritura: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Será que nós fazemos isso, irmãos? Com a nossa religiosidade, Amor abnegado, graça imensurável. E para fechar, irmãos, essa simples colocação, eu fiquei pensando naquelas pessoas, e aí me acendeu ainda mais a chama de fazer amizade com elas, porque é através da amizade que a gente consegue. Eu aprendi isso com a Andresa, e tem dado muito certo. Através da amizade com a pessoa, trazendo a pessoa para a gente, e aí ela vai podendo conviver e vendo como a gente é, e vendo que nós temos problemas, mas somos felizes, e temos essa esperança de um dia morar num lindo céu.
Então, nós lemos em Filipenses 2, 6 e 8. Olha que abnegação. Olha que Deus, hein, William? Que sendo achado em forma de Deus, é o próprio Deus, Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, olha, mas se aniquila, aleluia, se aniquila por causa do pecador. E às vezes, né, alguém olha para nós meio de olhar meio transviado, né? A gente já fica chateado, né? Olhou mal para mim, não me cumprimentou. Olha, irmãos, como nós somos. Não é, Julião? O irmão não cumprimentou. Eu, não, agora não vou mais na igreja. E ele, Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Aniquila-se a si mesmo. Olha o verbo, irmãos. Na forma reflexiva, né? Cadê a professora? Forma reflexiva. Aniquila-se a si mesmo. Toma a forma de servo, homem, nasce como homem. E agora, se achando na forma de homem, ó, de novo, humilhou-se a si mesmo. Aleluia. Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que amor! Irmãos, não dá. Aí o que acontece conosco então? Diante desse amor, somos constrangidos a estar conosco, assim, ó, nessa uma reunião como essa, ó. Não precisa ninguém ficar falando, vai para a igreja, vai para a igreja. Não. O amor dele nos constrange. E aí a gente vem para louvar a Deus e agradecer por tudo, absolutamente tudo. Calvino disse que ele é responsável, né? Deus é responsável até pelo sapato que a gente veste. Que legal, né? Ele cuida de tudo. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que essa igreja avance, ainda que, viu, José, com dificuldade, porque o reino é difícil. A porta é estreita, né? Mas vocês perseverem, irmãos, porque naquele grande dia ele vai dizer: vinde benditos. Já pensou, irmãos? Nós, né, vários como somos, e receber essa fala: benditos, porque vocês foram fiéis no pouco, né? No pouco. Acudir, né, nos grandes movimentos, nas grandes reuniões, ficar em destaque, é muito importante isso, as pessoas gostam, né? Mas se vocês forem analisar a vida de Jesus, ele nas festas, ele ficava bem no canto dele, ele não era evidência, sempre no canto dele. Esse é o exemplo do nosso mestre, irmãos. Esse é o exemplo do amor. É por isso que eu estou aqui, constrangido por esse amor, por esta graça. Que Deus guarde e Deus proteja a todos, em nome de Jesus. Amém.